Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória, um dia contra a glória vale mais que mil. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória, um dia contra a glória vale mais que mil.
Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver onde estiver, clamar pela glória, a glória de Santo, 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 mas declaramos que Tu és santo, Senhor. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, sabe viver onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver onde estiver, clamar pela glória, a glória de Adonai se manifestará. Senhor, nós reverenciamos a Tua presença.
nós reverenciamos a tua presença, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo. Tu és soberano sobre todas as coisas. Tu és soberano sobre tudo. Tu és soberano. Não há nada que nós precisemos mais do que a tua presença. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se pedirmos, Deus se manifestará. Se pedimos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se pedimos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Seja cheio da glória de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Se você deseja, clama, porque Ele tem disponível. Ele tem disponível. Basta você clamar. Clama ao Senhor. Pede, quero mais, Senhor, eu quero mais. Espírito Santo, quero mais da tua presença. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha sua glória sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha tua glória sobre nós. Derrama o teu Espírito
as feridas na sua alma, as situações do dia a dia, os problemas tenham te tirado desse lugar da presença. Mas quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. O Espírito Santo quer te conduzir a este lugar novamente. Querido, abre o seu coração e declara essa verdade mais uma vez. Declara que a gente não pode, quem já experimentou dessa presença não pode viver longe dela. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver onde estiver, amar pela glória, a glória de declarar que Ele é santo. Santo, 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 junto aos anjos declaramos: vocês procuram em outras fontes? Porque vocês procuram em outros lugares se tudo o que vocês precisam está em mim? Eu sou tudo o que vocês precisam. Eu sou a cura. Eu sou a restauração. Eu sou a água que mata a sede. Eu sou o pão que mata a fome. Eu sou aquele que cura as tuas feridas, aquele que sara as tuas dores na alma. Eu sou aquele que cura também o teu físico. Eu sou Jeová Jireh, o Deus da provisão. Jeová Rafá, o Deus da cura. Eu sou a fonte da qual quem beber jamais voltará a ter sede. Voltamos para Ti, Jesus. Nós voltamos o nosso coração para Ti, Senhor. Queremos buscar em Ti. Tu és a nossa fonte. Tu és tudo. Tudo que nós precisamos, tudo, Pai, nós encontramos em Ti. Jesus, nós podemos viver sem qualquer coisa. Jesus, mas nós não podemos viver sem a Tua presença.
declarando os nomes do Senhor. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará, se manifestará. Jesus, vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós. Sim, Senhor, nós dizemos que nós ansiamos, que nós queremos, que nós buscamos, que nós clamamos para que o Senhor se manifeste na nossa vida, na nossa casa, nas nossas famílias. Oh, Senhor, no nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa glória que é tão tangível, Senhor, e que preenche todos os lugares. Se pedimos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará.
Bom, gente, eu creio que existe algo, mais uma vez, muito importante para nós nessa noite, da parte de Deus, no respeito a essa nossa caminhada, aquilo que Ele está trabalhando em nós, pensando nesse nosso caminho, pensando na nossa caminhada e no nosso objetivo, é claro, de chegada. Os objetivos que Deus tem mostrado para nós, as coisas que estão à frente, as decisões que nós estamos tomando, é claro, e as coisas que a gente muitas vezes não enxerga, mas a gente sabe de uma forma ou outra que elas estão à nossa frente. Projetos da parte de Deus, desafios que Ele tem para nós. E, na verdade, quando a gente pensa então nos nossos objetivos de chegada, o que está à frente, aquilo que talvez você poderia pensar nessa noite, dentro de uma caminhada que você sabe que está fazendo. É claro que essa caminhada, ela tem um início, então ela tem um final. Ela tem alguns objetivos, de você alcançar algumas coisas. Se você pensasse agora, ok, eu estou fazendo um percurso, eu estou no meio de uma caminhada. Qual seria, talvez, o objetivo maior que você está buscando, ou que você acredita que vai encontrar no final da tua caminhada? Eu vou te dar algumas alternativas para te ajudar, né? A primeira alternativa, pensando numa caminhada que você está e pensando que você pretende chegar em algum lugar, seria como objetivo final a realização dos teus sonhos. Essa é a alternativa A. Eu estou numa caminhada e o meu objetivo final, então, é eu conseguir realizar os meus sonhos, mas os sonhos que Deus já mostrou que são dele para mim. Já vamos excluir aquela parte dos sonhos que eu vou ter que entender se são sonhos que fazem parte dos meus desejos, das coisas que estão na minha cabeça, mas que não tem nada a ver com o que Deus planejou para mim. Já vamos deixar isso de lado. Vamos colocar isso como os desejos, os sonhos, as promessas que Deus tem para você. Elas todas já foram, então, assinadas ali por Deus. E hoje você sabe, então, que tem esses objetivos à sua frente. E essa, então, é a tua primeira alternativa. Você está caminhando, buscando encontrar o quê? A alternativa A, então, são esses sonhos, os projetos que Deus tem para você, a realização deles. Quem, sem conhecer as duas outras alternativas, arrisca dizer que esse é o teu objetivo? É muito difícil sem conhecer as outras alternativas, né? Mas é tentadora, fala a verdade. A segunda alternativa, no final da nossa caminhada, é nós encontrarmos e chegarmos na nossa cerimônia de coroação celestial. Aleluia! Imagina você sendo chamado, igual formatura. Para mim está alto, para você está alto? Está alto? Tem como baixar um pouquinho? Está alto, né? Eu acho que melhorou. Isso. Porque eu estou a fim de dar uns gritos aqui. E que se estiver muito alto, meu Deus, né? Imagina numa formatura. Você que já foi numa formatura. Ali aquela hora onde o formando levanta e a família está lá e todo mundo... Êêê! Né? Atenção, Pedro Ferraz! Né? No dia da formatura ali, daí a gente levanta, êêê, lindo! Imagine então o nosso objetivo ser esse. No final das contas, eu estou esperando esse dia glorioso. Assim como Paulo, eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé. Imagina chegar ali, naquele lugar maravilhoso, não fui para o inferno, glória a Deus, e estou ali. E vai ter a coroação, porque a Bíblia fala que existe uma coroa nos esperando. E daí você está fazendo tudo, vivendo
os teus desafios e caminhando de uma forma diligente, cuidando do teu caminho, fazendo as escolhas certas, esperando então a cerimônia de coroação. Atenção, Pedro Schaffer, Jonatas Schaffer, a família inteira, cara, levanta. Realização, amém? Então essa é a alternativa A. B. Quem entre a A e a B já tem uma que escolhe? B? Agora vamos para C. A C, ou alternativa 3. No final das contas, nós estamos caminhando e o nosso objetivo maior seria o nosso encontro com Jesus. Oi? Mas a gente não está falando da recompensa. Ou melhor, a gente está falando que o Jô falou que a B também faz parte do nosso encontro com Jesus, mas eu diria que quando a gente entende que no final das contas, todo o nosso esforço, todas as nossas decisões são pensadas no nosso encontro com Jesus, algumas coisas começam então a serem melhor encaixadas nas nossas vidas, as decisões vão ficando um pouco mais fáceis, a gente vai escolhendo ter uma vida que é um pouco mais leve, porque no final eu estou atrás do quê? É claro que todas as promessas, os sonhos que Deus tem para nós, eles fazem parte de algo que Deus mesmo traz para nós vivemos a nossa vida conforme aquilo que Ele planejou. Tem um alcance tudo isso. Jesus, Ele falava para os seus discípulos que a vontade do Pai era a vontade que Ele estava buscando, e que Ele esteve na terra para manifestar o reino de Deus. Ele começa a ensinar que também os discípulos deveriam ter isso no coração deles. Mas, quando nós temos como nossa perspectiva de chegada, de final, o nosso encontro com Jesus, eu creio que algumas coisas, elas vão sendo despertadas de uma forma diferente em nós. Existe uma revelação também que eu creio que o Espírito Santo faz que a gente tenha de uma forma mais ampla da nossa vida. Eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 25. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 13. Mateus 25, versículo 1, é uma parábola que a maioria de nós já conhece. Diz o seguinte: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Versículo 3: as insensatas pegaram as suas lamparinas, mas elas não levaram óleo consigo. Versículo 4: as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas lâmpadas. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então, todas as 10 virgens acordaram e prepararam as suas lamparinas. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas lamparinas, elas estão se apagando. Versículo 9. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta ela foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Versículo 12, mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Bom, quem já conhecia esse texto? Essa parábola? A maioria de nós, né?
Jesus, a partir daqui, vai trazer algumas parábolas ao longo dessa conversa que ele estava tendo com seus discípulos, mas esse é um momento bastante importante de esclarecimento a respeito da vida, a respeito dos sonhos que eles também estavam ali tentando descobrir, quais eram os sonhos, aquilo que o Senhor tinha para ele. E aqui a gente tem uma sequência de parábolas, e todas elas falando a respeito do funcionamento do reino dos céus. E em paralelo, como nós devemos, a partir de Jesus, de ouvir a voz dele, a entender a nossa vida terrestre, que tem um ponto de chegada, que é esse, revelado não só nessa parábola, mas revelado nas outras, que vão dando sequência a esse ensino, que Jesus deixa bastante claro para os seus discípulos, que o ponto de chegada deles seria um encontro com Ele, com Jesus, com o seu Mestre. Ele utiliza algumas comparações. Ele vai trazendo sempre para os seus discípulos de uma forma bastante tangível. E Jesus vai descomplicando aquele ensino, vai descomplicando, na verdade, a vida a partir das escolhas corretas que aqueles homens eles deveriam fazer. Bom, essa parábola, é claro que ela é muito, mas muito importante, porque ela se trata da vinda do noivo. Quem que é o noivo? O noivo? Jesus. O momento em que ele volta para a sua igreja. Ou seja, a nossa vida terrestre e o reino dos céus, eles convergindo, chegando no mesmo ponto. Aquilo que seria terrestre, aquilo que seria a nossa vida, aquilo que seria a nossa própria caminhada, tendo uma convergência, então, com o reino dos céus. E Jesus, ele nunca perdeu tempo nesse ponto, ele sempre aproximou a realidade daqueles homens, e o Espírito Santo, ele está fazendo isso conosco o tempo todo. Ele está chamando a nossa atenção para nós não separarmos a nossa vida, as nossas escolhas com o reino de Deus, com aquilo que é eterno também para nós. Avançando sobre o que normalmente nós falamos dessa parábola, é interessante nós entendermos que existem aqui 3 coisas que nessa parábola e que também nas nossas vidas elas serão inevitáveis. Pensa bem, Jesus aqui usa uma parábola para desvendar o segredo da vida terrestre, de uma vida humana, com um propósito de Deus, mas ao mesmo tempo ele está tratando do reino dos céus, que da mesma forma tem um começo, tem um meio e tem um fim, é uma caminhada também. O reino dos céus, ele é apresentado por Jesus para os seus discípulos, também como uma caminhada, e Jesus aproxima tudo isso. Eu te incentivo você continuar essas parábolas a partir dessa, e você vai compreender isso de uma forma muito, mas muito clara, que Jesus está aproximando a vida de alguém. E pensa hoje Jesus falando isso para você, que está em uma caminhada com Ele, e já entendeu muitas coisas, e vai continuar entendendo, porque a gente vai entendendo coisas dia após dia, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, mas como é incrível a gente perceber que a nossa vida, assim como o reino dos céus e as promessas que Ele trouxe e que o Senhor traz para nós, na verdade, estão muito em sintonia. E daí, essa parábola, ela traz 3 coisas, que elas da mesma forma na nossa vida, elas são inevitáveis. E quando você tem uma coisa que é inevitável, qual é a tua saída? O que é uma coisa inevitável? O
pessoal aqui está falando que é uma coisa inevitável, uma coisa que não se evita. Vai passar de qualquer forma. Vamos, né? Vai acontecer. Vai fazer parte daquele trajeto. O Igor falou que a gente não pode correr. Hã? Você falou. Falou que eu ouvi. Morrer. Eu entendi, mas eu gostei do que eu entendi. A coisa que a gente não pode correr. Agora, quando a gente descobre que tem algumas coisas na nossa caminhada que elas são inevitáveis, qual, de uma forma inteligente, é a nossa saída? Inevitável, como a gente entendeu aqui, é uma coisa que a gente não evita. Encarar. Lidar com elas. Se uma coisa é inevitável, e Deus me esclarece, gente, é incrível como a gente acha algumas coisas na nossa leitura bíblica. E alguns lives estão fazendo isso, né? A gente tem a nossa leitura como igreja, que a gente vai sempre trazendo, mas tem um live aí que eles estão lendo a Bíblia em 100 dias. Não vou falar qual é, mas é na palhoça. E o pessoal, o grupo do live ali é meu Deus, me espera, né? O povo correndo ali na leitura. Mas é incrível, né? E eles estão fazendo, acho, quase uma apostila, né, de dúvidas. Porque a gente vai encontrando coisas tão incríveis. E esse texto traz para nós 3 coisas que elas são inevitáveis na nossa vida, na nossa caminhada cristã e até o fim da nossa vida, da nossa caminhada cristã, com o objetivo de encontrarmos com o noivo. Nós precisaremos lidar com elas. Inevitável é aquilo que eu não posso mudar, nem lutar contra. As 3 coisas inevitáveis do texto são, em primeiro lugar, a espera. 3 coisas inevitáveis dessa parábola e da nossa vida. A primeira delas é a espera. A segunda delas, o sono. Sono. Dormir, entendeu? Sono. E a terceira, o noivo. Lê de novo depois essa parábola e destaca essas 3 palavras, ou a referência que o texto vai fazer sempre delas, porque tudo vai girar em torno dessas 3 coisas, que elas são inevitáveis na nossa vida. Então, a espera, o sono e o noivo. E é o tema da nossa palavra, a espera, o sono e o noivo. Para você decorar, assim como faz o Felipe na aula, repita comigo as 3 coisas que elas são inevitáveis na nossa vida. A primeira é a espera. A segunda, o sono. A terceira, o noivo. Você vai ter que lidar com essas 3 situações a tua vida inteira. Bom, vamos considerar algumas coisas importantes dessa parábola para a gente ver como isso nos afeta. Quantas dessas mulheres, elas eram virgens? Quantas? Todas? 5? Todas as 10. Agora, quantas entraram para as bodas? 5. 10 eram virgens, mas 5 entraram. A gente já começa aqui a separar algumas coisas para nós como importantes na nossa caminhada. Porque não foi o critério virgindade que fez as 5 entrarem. E também 5 serem deixadas de fora.
Mas sim, existia um critério inicial que as 10 passaram por ele, que foi sim a virgindade. 5, elas podem até ter sido insensatas, em alguma outra tradução, fala loucas. Elas podem até ter sido loucas, consideradas loucas, mas elas sabiam que para viverem à espera do noivo, elas precisavam ser virgens. Agora, que critério é esse para nós hoje? Porque todas elas, no começo dessa história, elas estavam então no mesmo lugar e elas estavam sob esse critério. Que é claro, esse critério a gente descobre depois que não foi suficiente para elas chegarem até o fim e terem um encontro com o noivo. Mas a gente também não pode negar que esse critério existiu. Quando nós falamos então das 10 virgens, a gente entende hoje facilmente pelas escrituras que esse critério é a conversão. Conversão. O que a nossa conversão faz? A santificação. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Nós fomos santificados. Por meio do quê? De um sacrifício, do sacrifício do corpo de Jesus, que foi oferecido por nós de uma vez por todas. Então, a nossa conversão, esse nosso momento de decisão por Cristo Jesus, inicia em nós um processo de pureza. Mas nós precisamos entrar por essa porta. Nós nunca seremos colocados neste lugar de espera pelo noivo, pelas nossas obras, por exemplo, pela nossa bondade. E algumas pessoas, elas se enganam com isso. E pode parecer que não, mas talvez você já ficou um pouco preso nisso. Eu lembro que antes de eu fazer a minha decisão por Jesus, isso passava pela minha cabeça, porque eu era uma pessoa boazinha. Eu era um bonzinho. Quem aqui era bonzinho? Ô Jô, não, né? Não. Antes de Jesus, não, né, Jô? Não. Ai, Deus. Mas sabe aquela história de mais um bonzinho caminhando devagarzinho para o inferno? Porque mesmo você sendo uma pessoa boazinha, fazendo as coisas certas, você nunca vai poder alcançar um lugar de autossantificação ou de pureza, porque nós estamos falando de princípios da palavra de Deus, que são diferentes das nossas até intenções e a nossa própria capacidade. Você pode ser uma pessoa sem Jesus honesta, não tem problema nenhum, mas algumas decisões que nós sabemos que elas serão pela fé, elas só serão tomadas pela fé. Então, existe um lugar que nós só temos acesso, ou melhor, nós somente nos colocamos nele a partir dessa primeira decisão nas nossas vidas. Porque um processo acontece pela obra de Jesus que foi feita por nós. Agora, o que a gente aprende de cara aqui também, é que as 10 virgens, elas então começaram bem. Eu poderia dizer, é claro que eu estou parafraseando essa história, enfim, elas aceitaram a Jesus. Mas também ensina que como a gente começa, não determina como a gente termina. Agora, isso não é uma má notícia, porque se a gente olha por esse lado, pode parecer uma má notícia. Mas o que eu quero trazer é o outro lado dessa moeda. Porque Deus, Ele está dizendo aqui, que se você começou bem, ainda vai melhorar. Amém? Então pensa bem, essas 5, que elas estavam neste lugar, de primeiro, reconhecerem o noivo. E é o que Romanos capítulo 10, versículo 10, nos faz uma grande proposta, que é de nós também fazermos isso com o nosso coração e os nossos lábios, é de nós confessarmos a Jesus
como o nosso Salvador, ou seja, aquele que nós estamos esperando. O texto diz que nós devemos com o nosso coração crer que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e também com a nossa boca nós confessarmos isso. Então, vamos pensar a partir desse ponto. Essas 5 que depois elas foram para o encontro com o noivo, elas tinham passado por essa experiência já. Elas já tinham tido essa decisão resolvida no coração delas. Agora, é incrível quando a partir dessa decisão, as coisas elas começaram a melhorar para elas. E eu creio, em nome de Jesus, que essa é a proposta de Deus para nós. Esse é o caminho dele para nós. Eu creio que esse é o caminho dele para nós também, até como igreja. Amém? E nós precisamos tomar cuidado com a forma que nós enxergamos as coisas. Que a gente sabe que se a gente não tomar cuidado, ela vai para um lado, mas se nós continuarmos fazendo aquilo que Deus está nos chamando a fazer e caminhando com Ele, as coisas só melhoram. Nós como igreja, por exemplo, nós começamos em reuniões pequenas, e alguns lembram das reuniões de revival na casa do Alessandro e da Kelly. Uma salva de palmas. Agora, eu acho que hoje não cabe todo mundo lá. Porque se a gente marcar um revival daquela forma, tinha que ser igual, né? Vai todo mundo. E a gente levava todo mundo. E era muito gostoso. Agora, o que começou bem e terminar melhor, ou continuar melhor? Essas reuniões, elas continuarem acontecendo, elas sendo multiplicadas, e a gente vê isso acontecendo, mas a gente tem que enxergar isso acontecendo. As nossas reuniões, a gente tem os nossos lives nas quartas, não? Reunião, tá. Nessa quarta-feira, comercial, né? Nessa quarta-feira, a gente vai ter uma reunião aqui, então, que ela é a primeira vez que a gente vai fazer. E está dentro disso, né? Das coisas que Deus vai trazendo para nós. E a gente entende que tem algo assim tão precioso para a gente continuar vivendo e vai melhorando. Então, nós nos reunimos nos lives, mas uma vez por mês, no último live do mês, a gente vai se reunir aqui, na igreja. Simplesmente porque é um lugar que cabe mais pessoas. E essa é uma reunião que nós vamos ter um tempo de oração, como nós fazíamos ali no Revival. E nós também teremos a nossa ceia nesse momento. É incrível aquilo que Deus vai fazendo, porque vai melhorando, amém? E eu queria te chamar para estar aqui quarta-feira. Cheque. Provérbios 4:18. Porque a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Mas olha só, se você, porventura, não começou bem, você pode acertar isso na tua vida. Mas é claro que enquanto é tempo. Porque não é como a gente começa, é importante, mas não define o todo. O como a gente começa. É como a gente, de repente, entende a nossa vida espiritual, a gente entende a presença do Senhor, e uma chave é ligada dentro de nós, e nós então, nós entendemos que o fim passa a ser muito importante para nós. Por quê? Porque o fim está reservado um grande encontro. Eclesiastes 7:8 fala sobre isso, que o fim das coisas é melhor que o seu início. Sempre que eu leio esse texto, ouço esse texto, eu lembro do Góes. Não tem uma pregação do Góes que ele não usa esse texto, glória a Jesus. As 10 virgens, elas saem com as suas lamparinas acesas, o texto diz, tendo luz na sua vida, tendo luz na sua caminhada. Mas as 5 prudentes, elas levam óleo de reserva. Agora, por que essas 5 levam óleo de reserva?
porque justamente elas estavam preparadas para a primeira coisa que a nossa vida é inevitável: a espera. Elas levaram vasilhas com óleo na reserva, porque elas já sabiam que existiria nas suas vidas um tempo do quê? De espera. Elas sabiam quanto tempo? Não. Mas elas levaram tudo aquilo que elas podiam carregar. As outras 5, elas não são consideradas insensatas, não porque não decidiram se consagrar. Isso, eu creio que é bastante forte para nós. Também não por não ter óleo na sua vida, e também não porque as suas lamparinas, elas não estavam acesas, porque tudo isso estava acontecendo com as 10. As 10 tinham óleo suficiente para fazer com que as suas lamparinas estivessem acesas. Mas o que fez com que as 5 ficassem de fora e foram consideradas como insensatas é porque elas não consideraram um tempo de espera. A espera, ela sempre será na nossa vida inevitável. Mas como eu espero, é uma opção. Davi, um dia ele disse o seguinte: esperei com paciência no Senhor. A espera, inevitável. Com paciência, uma opção. Esperar é bom? Quem aqui gosta de esperar alguém? Quem aqui não gosta de esperar alguém? Aí. É unânime, né? E esperar, muitas vezes, para nós, é até um sacrifício. Mesmo que a gente espere no melhor lugar do mundo. Imagina que você perdeu um avião. E você vai esperar numa sala VIP. Daí você entra na sala VIP. E você fica lá 1 hora, né? Meu Deus, que delícia, né? Uma vez a gente ia ficar um tempão no aeroporto. E um dia inteiro, né? E daí a gente tentou entrar numa sala VIP. Daí a gente pagou, né? Mostramos o cartão, não sei o quê, sou filho do rei e tal, não funcionou nada. A gente pagou a taxa, né? E assim, foi maravilhoso, né? Era o dia inteiro mesmo. Só que a gente viu depois de um tempo, lá no fundo da sala VIP, uma área mais escurinha, tinha alguns sofazinhos e tal, né? E daí a gente pegou e a gente falou, vamos lá, né? Porque daí a gente já dá uma relaxadinha melhor. Daí a gente foi e tinha até um bem reservadinho, né? Uma entradinha assim, entramos lá e a gente sentou. A hora que a gente sentou, chegou um garçom, champanhe. Falei, meu Deus, né? Vou esperar uma semana aqui, né? E daí ficamos ali e tal, e daí cafezinho expresso. Tinha de tudo, né? Tinha de tudo. No finalzinho, né? Estava na hora da gente ir embora, até que foi bom esperar ali, né? Daí chega uma pessoa que tinha mudado o turno dos funcionários, daí chega, então, a gente queria só conferir o cartão Gold Platinum Premium 2B que vocês têm para estar aqui nessa parte, né? Falou, senhora, a gente pagou a inscrição, a taxa ali, né, para entrar e tal, e a gente vê aqui que está mais escurinho, né? A gente queria dar uma descansada. Aqui é bem premium, né? Ai, que vergonha, né? Falou, a gente vai sair, é claro, né? Me desculpa aí, foi sem querer, né? Mas mesmo quando você espera num lugar muito bom, a espera, ela sempre vai ser um problema para nós. Digo os palmeirenses que estão esperando um mundial, né? Mesmo com um time bom, né? Tem que esperar. Não vamos entrar em time local que deu compra uma briga, né? Mas as perguntas que eu creio que o Espírito Santo está fazendo para nós hoje
Você tem entendido que a sua caminhada é para chegar no final das contas, num encontro com Jesus? Você, por isso, está levando em consideração um tempo de espera? E, terceira pergunta, você está se preparando como para esse encontro? Vai ficando mais claro nesse ponto que a parábola e o que Jesus estava falando ali para os seus discípulos, e fala conosco, que está falando sobre a nossa caminhada, a nossa maneira, a qual nós estamos vivendo as nossas vidas, e quais estão sendo as minhas escolhas, não para eu receber algo, ou não para eu viver uma promessa, ou não para eu realizar um sonho, mas quais estão sendo as minhas escolhas, pensando que eu vou ter daqui a pouco um encontro com Jesus. Isso muda absolutamente tudo dentro de nós. Agora, é claro que o problema é que quando nós falamos de um encontro com Jesus, fala a verdade, é algo muito longe, né? E até se a gente for falar de uma questão teológica, formos consultar os estudiosos a respeito da vinda de Jesus, uma boa parte deles vai até pelos sinais, olhando os textos, as profecias, vai arriscar algumas datas, mas a maioria entende que não é nessa geração, a nossa. Talvez numa próxima geração. Mas quando a gente pensa numa próxima geração, na volta de Jesus, aí vai ficando quase que um engano dentro da nossa mente, porque a gente vai imaginando de alguma forma que a volta de Jesus, o meu encontro glorioso com Ele, está longe. E eu tenho tempo, então, para viver algumas coisas, e eu ir acertando as minhas escolhas, e eu, de repente, ir acertando algumas coisas dentro da minha vida, e até mesmo eu ir sendo um pouco mais cuidadoso depois, porque agora, na verdade, eu ainda tenho tempo, porque eu posso viver a minha vida sabendo que Jesus voltará, que eu terei um encontro com Ele, mas vamos e venhamos, a volta dele não é para amanhã. Agora, essa parábola, nesse ponto, ela foi resolvida na época ainda de Jesus. Olha só o que esse texto diz, Mateus capítulo 24, e ele é uma interrogação para muitas pessoas, mas eu entendo de uma forma muito simples esse texto, porque diz assim, Mateus 24, versículo 33 em diante, assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo, que Jesus está às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Agora, o nosso encontro com Jesus, ele será simplesmente num abrir e fechar de olhos. E ele não vai passar também da minha geração, como não passou dessa. Porque talvez quando você lê esse texto de uma maneira mais rápida, você fala, tá, mas a volta de Jesus já era talvez questionada aqui, e existiu essa palavra que Jesus voltaria, tudo aquilo seria cumprido naquela geração. Mas veja bem, cada geração tem se encontrado com Jesus. Jesus tem voltado para cada um que Ele recolhe. A volta de Jesus gloriosa é uma, onde Ele vai se encontrar com a sua noiva, mas o texto que fala sobre isso diz que primeiro ressuscitarão aqueles que já morreram. Então,
A nossa geração vai se encontrar com Jesus, a nossa. Porque é não fechar fechar e abrir de olhos. No dia da nossa morte, quando nós fecharmos os nossos olhos, de repente, quando nós abrirmos, nós estaremos neste momento, todos juntos, diante da presença de Jesus, um encontro glorioso, e todos nós passaremos por este encontro com Jesus, um encontro com a sua volta. Então não existe tempo aqui. Nós que pensamos de uma forma natural, nós que temos o nosso código tempo, como o Cronos, que nós temos ali as estações e os anos e os espaços de tempo, a partir da nossa morte, a Bíblia fala que nós instantaneamente estaremos com Ele, porque é um outro tempo. É num fechar e abrir dos olhos que nós nos encontraremos com Jesus. E foi o que aconteceu aqui nessa parábola. Agora, imagina um noivo que veio buscar a sua noiva, mas por causa da demora e do calor, ela foi tirando a sua roupa do casamento. Pensa numa criança, toda arrumadinha para um casamento. Quem aqui já foi daminho ou daminha de honra? Catarina. Eu queria ver essas fotos. Eu tenho uma foto minha de daminho. Na pajem não. Não, daminho é mais bonitinho. Não existe daminho. É pajem? Tá bom. Pajem. Eu fui pajem. Essas fotos seriam legais, né, a gente apresentar no próximo culto. Cada um de vocês como pajem, os homens, e as mulheres de daminha. Agora imagina não, lembra, se foi o caso, se o teu filho, talvez não tão arrumadinho, porque ele teria esse papel no casamento, mas quando ele foi arrumadinho por você para ir num casamento. E daí você fala o seguinte para ele, olha, o negócio é o seguinte, você está arrumado, você está pronto para ir para o casamento, você está pronto para a festa, agora você senta e espera 5 minutos. Porque daqui a pouco a gente vai sair. Não dá 5 minutos e ele levanta e sai. Sim ou não? Por quê? Porque a criança, ela não sabe esperar. Porque uma das coisas que caracteriza a imaturidade é a dificuldade de esperar. Mas o nosso chamado não é para nós sermos criança, mas noiva. Noiva, que a Bíblia fala, é nós como a sua igreja. Quantos não têm aguentado, então, esse momento de espera? Não é verdade? Esperar. Simplesmente esperar. E por não conseguir esperar, estão se desarrumando. Eu falo de uma revelação maior das nossas vidas, que é o nosso encontro com Jesus, é o final da nossa carreira, e nós sim teremos esse encontro. Mas no meio de tudo isso, nós teremos tantas coisas que Deus tem falado para nós, que Ele faria, e está tudo bem, Ele vai fazer. Vários planos que sim, são dEle para a tua vida, que compõem então uma vontade maior. Mas enquanto essas coisas também não estão acontecendo, nós estamos conseguindo esperar arrumados? Ou da mesma forma, pelo calor, pela demora, pela espera, eu permito me desarrumar um pouco? As 5 insensatas não consideraram simplesmente o fator tempo. E olha para mim, presta atenção nisso que eu vou falar. Comece a considerar
o fator tempo. Porque a espera, ela é inevitável nas nossas vidas. E nós precisamos então aprender a esperar arrumados. Arrumados. Como noiva, vestidos de santidade, que não é nossa, uma pureza que não é nossa, mas é uma veste que o Senhor diz que nós podemos buscar nele e vestir nas nossas vidas. É uma escolha? É uma escolha nós estarmos vestidos para esperar ao Senhor. É uma escolha o que nós estamos fazendo na nossa caminhada quando nós escolhemos deixar algumas coisas para trás. Na caminhada com Jesus, rumo a esse encontro com Ele. Quantos sonhos, quantas promessas. Mas eu creio que o Senhor está falando isso para nós nessa noite. Como primeira coisa importante, aprenda, a partir de hoje, a esperar arrumado. Amém? A segunda coisa que é inevitável na nossa vida é o sono. Quantas dormiram? Confunde, né? As 10 dormiram. As 10 dormiram. Por que as 10 dormiram? Porque as 10, elas tiveram algumas coisas que todas participaram. Mas vamos ficar aqui no sono. Por que as 10 dormiram? Porque as coisas inevitáveis, elas vêm sobre todos. Todos. A Bíblia diz: Deus faz raiar o sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, 45. Por que as 10 dormiram? Porque o sono, ele é inevitável para todos. Mais de 40% dos acidentes de trânsito acontecem simplesmente por causa do sono. Eu não sei se você já dirigiu muito tempo. A gente, quando teve um tempo que a gente ia muito para Londrina ainda, são 7 horas de viagem. Não, 6 horas, 9 horas. É longe, né? E a gente ia muito para lá, enfim, quando nós nos mudamos para cá, e minha mãe morava lá, minha sogra também morava lá, e a gente ia visitá-las. E, enfim, colocava os 3 meninos no carro e a gente, algumas vezes por ano, fazia essa viagem. E como a gente ficava até o finalzinho, né? No outro dia a gente tinha nossos compromissos aqui. Em alguns momentos a gente voltava de noite. Também pela tranquilidade da estrada e tudo mais. Mas eu não sei se você já numa viagem longa, dirigindo o teu carro, teve sono. E quando você tem esse sono, que é esse sono do cansaço, como é difícil nós lidarmos com ele. Eu lembro que algumas vezes, todo mundo ali, não, vamos pai, não sei o quê, né, tal, vamos, tal, que eu vou conversando com você e tal, e vai dar tudo certo. Né? 2 horas de viagem, todo mundo roncando, aquele climão no carro, pediam para eu desligar o rádio, a música, porque estava incomodando o sono, né? E eu ali, depois de 3, 4 horas, tal, aquela coisa, eu lembro que eu abria às vezes a janela do carro, colocava a cara ali naquele ventão, isso daí ajudava bastante, uns 5 minutos. Daí achava um posto, parava, mas está parando de novo, né? Eu preciso tomar um café, né? Tomar um Red Bull, sei lá, alguma coisa. O sono, na verdade, nós sabemos que ele é inevitável na nossa vida. Na verdade, se você não dormir, o que acontece? Você simplesmente morre. Então, com o sono, a gente não brinca, mas é importante a gente entender que ele é inevitável na nossa vida. Uma pessoa sem dormir um dia, ela pode sentir mudanças de humor. Né? Já viu isso acontecer na tua casa? Esse estudo aqui médico diz que essa pessoa pode ter até alucinações. Quando prolongado, a privação do sono ainda aumenta o risco de um indivíduo
de desenvolver uma série de problemas físicos, entre eles ataque cardíaco e AVC. Basicamente, a privação do sono afeta todo o sistema do nosso corpo. O Guinness Book tem registrado 11 dias e 25 minutos de uma pessoa sem dormir. Mas por causa do perigo, esse recorde é proibido de ser quebrado hoje em dia. Então ficou. Mas olha que interessante. Não foi um problema para elas terem dormido. Mas vamos entender que precisa, ou melhor, nós precisamos aprender a dormir como as 5 prudentes. Porque elas dormiram. E a gente não encontra no texto nenhuma repreensão, porque elas estavam dormindo e de repente foram acordadas com o grito que o noivo estava chegando, e não, elas não foram repreendidas por isso. Por quê? Porque o sono faz parte do jogo. Bom, as 10 dormiram. O que isso quer dizer? Você pode ter óleo de reserva na tua vida. Você pode ser o melhor crente do mundo. Eu não sei se tem essa premiação, mas quando a gente fazia parte da liderança de um grupo de jovens, uma vez a gente fez uma premiação, acreditam nisso, gente? O melhor jovem cristão da igreja. E ganhou, né? A gente deu o troféu para um rapaz. Mais ou menos. Você pode ser o melhor pai do mundo. Você pode ser a melhor mãe do mundo. Você pode ser o melhor líder do mundo. Você pode ser o melhor filho do mundo. Mas com essa limitação do sono, nós entendemos o quê? Você não terá o controle o tempo todo de todas as coisas, mesmo sendo a pessoa mais preparada do universo. Uma hora, o sono vai te desligar. O que é o sono? É a falta de condições de ter que lidar com tudo. Você pode ser o melhor patrão do mundo. Vão acontecer coisas na tua empresa que você não vai ter o controle o tempo todo. Você pode ser até mesmo o melhor pastor do mundo. Mas o tempo todo, você não vai conseguir cobrir todas as situações. Você pode ter até Moisés e Arão do teu lado. Mas não será suficiente para evitar que Miriam fale de você. Quem conhece essa história? Você pode ser o melhor pai ou mãe do mundo, mas uma hora o seu filho vai fazer o quê? As escolhas dele. Aqui a gente chega em algo muito importante para as nossas vidas, que também é inevitável, e que muitas vezes a gente foge dela, e a gente até confunde algumas coisas, e a gente então não consegue lidar com algo que é inevitável. Na parábola do joio e do trigo, que vem na sequência, os servos eles eram do Senhor, depois você lê ali na sequência, eles plantaram uma boa semente naquele campo. O texto continua e diz que enquanto todos dormiam, um inimigo veio e plantou joio no meio. O Senhor ele ficou bravo porque eles estavam dormindo? Quem conhece a parábola sabe que não. Mas ele disse, o Senhor disse, deixa que essas coisas cresçam, porque na hora certa eu vou lidar com essas coisas. Nós somos servos de uma terra, assim como essa parábola mostra, mas essa terra tem um dono. A nossa vida, que foi entregue para o Senhor, passa também a ter um dono.
E o dono sabe que nós não temos controle o tempo todo sobre tudo. E você nunca vai conseguir ter um controle de absolutamente tudo o tempo todo. E por isso, eu te digo com todo amor e carinho nessa noite: pare de se culpar pelas coisas que simplesmente você não tem controle. Em primeiro lugar, se foi o inimigo que fez, que roubou, o Senhor vai resolver isso. Amém? E em segundo, e talvez mais importante, se não tomarmos cuidado, nós podemos confundir humildade por assumir todas as culpas e assumir todos os erros, até mesmo na nossa vida, com a vaidade de não admitir uma derrota. De coisas que estavam debaixo dos meus olhos e fracassaram. Salmo 121 diz assim: eu levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel, o teu Deus, ele não dorme. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal, protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a sua saída, o Senhor protegerá a tua chegada, desde agora e para sempre. Salmo 127, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, se não é o Senhor que vigia e cuida da tua vida, será inútil montar sentinela e colocar um guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor, Ele concede sono àqueles a quem ama. Por quê? Porque nessa hora do sono, é só Ele que está agindo. Os filhos, eles são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na tua juventude. Como é feliz o homem cujo aljava está cheia deles. Então, não serão humilhados quando enfrentar os seus inimigos. A revelação desses textos é que o Senhor te acalma, porque quem te livra sempre será Ele. Ele entra onde a gente não consegue entrar. Amém? Ele faz aquilo que a gente não pode fazer. E é nisso que entra a questão maior da nossa vida, dentro desse tempo de espera, que é descansar. É saber que Ele está fazendo todas as coisas. Descansar na ideia que Deus continua controlando o que eu não controlo, ou melhor, talvez aquilo que eu nunca de fato consegui controlar. Porque se não for assim, nós não vamos conseguir dormir. E quem não dorme, morre. O sono, essa necessidade do descanso, ela está totalmente ligada à nossa vida de espera. Agora, o detalhe importante qual é? 5 dormiram sem óleo. E 5 dormiram em cima do óleo. É só esse o detalhe que nós precisamos descobrir. Porque uma vez que a gente vai chegando a essa conclusão e a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo em tantas coisas, em tantas áreas das nossas vidas, que por muito momento a gente talvez acha que vai dar conta e vai conseguir lidar com todas as situações e controlar essas situações, e até mesmo conhecendo a palavra e as respostas, nós entendemos algumas coisas que nos alcançarão, mas nesse tempo de espera nem sempre é tão simples nós lidarmos com frustrações.
E por isso, muitas vezes, nesse período de espera, que talvez é um dos períodos mais importantes das nossas vidas, a gente então se desarruma. Por quê? Porque simplesmente, talvez, mesmo arrumado, é simplesmente tempo de dormir, sabendo que Ele vai fazer as coisas que a gente nunca pode fazer. Mas como isso? Quando eu durmo numa cama cheia de óleo. E a gente vê o que foi que aconteceu, que foi decisivo na vida dessas 10 mulheres. 5 delas dormiram sem óleo. Mas as outras 5, elas dormiram em uma cama cheia de óleo. Então é claro que o problema não é dormir. O problema é não estar dormindo numa cama cheia de óleo. Se tiver óleo, se tiver unção, se tiver presença de Deus, você pode dormir tranquilo. Você pode esperar tranquilo no Senhor. Se você tiver o teu coração na presença do Senhor, você tem condição de descansar de fato nele. Mas você descansa por quê? Porque tem presença de Deus, porque tem óleo. E você descansa sabendo que nada, absolutamente nada daquilo que é de Deus para você vai escapar das suas mãos. Não porque você está conseguindo controlar, mas simplesmente porque você está conseguindo esperar nele, arrumado. A gente precisa aprender a nos preparar para dormir. Talvez alguns naturalmente não estão conseguindo dormir. E eu não sei se você, talvez é assim, não sei se você já fez isso algum dia, você vai, deita na cama, e daí você fica pensando, será que eu tranquei a porta? E daí você fica na luta, né? Você fica lá, tentando dormir, mas assim, eu não sei se eu tranquei. Não, eu tranquei, certeza, né? E daí você fica ali com aquele negócio na cabeça rodando, fala, mas se eu não tranquei, ninguém vai entrar também, né? Daí você fica assim, não, mas e se entrar, né? Se bem hoje entrar, se bem hoje alguém entra no apartamento errado, pô, minha bolsa está na sala, e a cabeça vai rodando, né? Daí você levanta da cama, você vai lá, e daí você confere se a porta está fechada ou não, daí você vê que está fechada, daí você volta para a cama, daí você deita e dorme. Mas depois que você viu que estava fechada, amém? Aprender a dormir. E eu termino dizendo sobre a terceira coisa que é inevitável, que é o noivo. O noivo. O noivo, ele veio para quem? Da mesma forma, ele veio para as 10. As 3 coisas que aconteceram com as 10 são as 3 coisas inevitáveis. E a última delas é a volta do noivo. Jesus, ele voltou para quem tinha azeite, quem estava buscando a sua presença, quem estava arrumado esperando ele. Mas ele também voltou para quem não estava esperando por ele. Por quê? Porque a vinda de Jesus, ela é inevitável. Para quem crê, Jesus voltou. Mas para quem não crê, Jesus também voltou. Quem estava esperando, ele veio. Quem não estava esperando por Jesus, ele também veio. Uma coisa que nós precisamos entender com essa presença inevitável, esse encontro inevitável que nós teremos com Jesus, é que o texto diz, ele vem. Tira da sua cabeça talvez a ideia que ele está vindo, porque ele está vindo dá uma impressão que eu estou talvez até sabendo o momento, mas quando a Bíblia fala que ele vem, simplesmente ele vem.
Amém? 3 coisas inevitáveis, que eu creio que a gente precisa aprender a viver com elas. Aprender a ter uma vida de espera em alguns momentos, aprender a dormir, a descansar nele, na presença dele, porque senão a gente vai morrer. Espiritualmente, a gente vai morrer. E considerar que nós temos um encontro programado com ele na nossa geração, na nossa vida. Nós nos encontraremos com Jesus, todos nós, aqueles que creem nessa palavra e aqueles que não creem. Todos nós passaremos por essas coisas que são inevitáveis, amém? Fecha um pouquinho os teus olhos. Senhor, nós entendemos nessa noite, Deus, a respeito talvez de uma linha de chegada, Senhor, que nós temos, que em alguns momentos a gente até confunde com os nossos planos, as nossas carreiras, as nossas famílias, as nossas coisas, os nossos projetos, os nossos sonhos. Mas Deus, existe uma linha de chegada que nós temos, que é um encontro contigo, Senhor. E nós não queremos perder isso de vista, Senhor. Nós não queremos que isso, de alguma forma, escape do nosso pensamento, que escape dos nossos corações. Nós queremos aprender, Deus. Nós queremos aprender nessa noite a olhar para este momento, Senhor, como um momento maranata, Senhor, nas nossas vidas, de desejo. Nós queremos desejar mais a Tua volta, Senhor. Nós queremos desejar mais este encontro contigo. Deus, nós confessamos que muitas vezes nós não pensamos nisso por saber que nós não estamos preparados, por talvez nos encaixarmos muito mais com aquelas insensatas do que com aquelas que estão arrumadas, estão prontas. Mas, Senhor, nós também entendemos, Pai, dentro dessas coisas que o Senhor revelou com essa parábola, que nós precisamos aprender, Deus, definitivamente nas nossas vidas, a lidar com as nossas esperas e com a forma que nós esperamos, Deus. Sim, Senhor, nós precisamos, Pai. Nós precisamos, Pai. Nós precisamos, Deus. Pai, nós temos tido dificuldade de descansar, Senhor. Espera e descanso, descanso e espera. Esse tem sido talvez, Deus, aquilo que tem ocupado mais o nosso coração, por não termos respostas ou vivermos coisas que não são, Pai, os cumprimentos da Tua palavra nas nossas vidas. Mas, Deus, nós queremos aprender a viver assim, dessa maneira diferente que o Senhor está mostrando aqui, que essa deve ser a nossa busca, Senhor, de descansar, de dormir na Tua presença, sabendo que as coisas que nós precisamos, o Senhor, Deus, o Senhor providenciará e o Senhor guardará, Deus. Pai, nós não queremos mais ficar sem dormir por preocupação com a nossa vida, Deus. O Senhor tantas vezes revelou isso para os seus filhos e tantas vezes falou isso conosco. Pai, a respeito até do lírio do campo, a respeito dos passarinhos, Senhor, da forma que o Senhor cuida de uma maneira tão zelosa, tão cuidadosa, Senhor. E como nós temos tido dificuldade em entender, Senhor, que nesses tempos nossos de espera, o que nós precisamos aprender de verdade é dormir, descansar, que o Senhor vai trazer tudo aquilo, Pai, que nós precisamos, mas as coisas que o Senhor sabe e elegeu que são as que nós precisamos, Deus. Nós queremos, Pai, viver de uma forma mais simples, Deus. Talvez nós temos carregado tantos planos, nós temos, Pai, ido à Tua presença com tantas coisas pesadas, assim como aquele jovem rico foi advertido pelo Senhor.
Deus, nós queremos, Pai, aprender a ser mais leves com as coisas que nós andamos. Nós queremos deixar os nossos jugos pelo caminho, Senhor, e pegar apenas o Teu jugo que é leve, Senhor. E nós entendemos que esse jugo leve é a Tua presença, é o descanso em Ti, Senhor. Pai, porque nós estamos caminhando não para a riqueza, nós estamos caminhando não para vivermos algumas coisas incríveis nessa vida, mas nós estamos caminhando para um encontro contigo. E nós não queremos apenas saber que nós não escaparemos desse encontro, porque ele é inevitável. Nós queremos aprender a desejar esse encontro, Senhor. Fique em pé, vamos orar sobre isso. Lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Bater que
será